Iniciamos mais uma vez o estudo da nossa doutrina espírita. Para aqueles que já estão dentro da doutrina espírita, estudando como estamos, o nosso Pai maravilhoso Deus nos criou para a vida eterna. Então vamos à oração para nos sintonizarmos melhor com o nosso mundo espiritual. Jesus amado, nos abençoa, nos protege, nos guia, nos ilumina, nos orienta, nos faz aqui mais espertos enquanto estamos na matéria, enquanto ainda gozamos de estarmos na escola, no aprendizado, no conhecimento, em busca de formularmos as nossas interpretações nos ensinamentos do Cristo, em busca verdadeiramente da nossa liberdade, do nosso crescimento moral, que é o que tanto, na verdade, almejamos, para que saiamos do nosso, dos nossos martírios, dos nossos sofrimentos. Então, nos ilumina, Jesus, nos protege, ampara a nossa guia, irmã Angélica, ampara todos esses espíritos amigos que estão aqui conosco, nos ajudando. Que o infinito amor de Jesus aqui possa nos inspirar e nos ajudar mais um dia a estudar essa doutrina maravilhosa, os teus ensinamentos. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Seja bem-vindo, né? Veja só. Hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estar estudando, que isso é fundamental a título de conhecimento, já que nós estamos num planeta onde tudo é passageiro, né? Então vamos lá, vamos ao nosso estudo. Hoje é o Céu e Inferno, é um trechozinho muito importante. Como é o nosso estudo, eu vou aqui compartilhar para vocês. Tudo completo. Então vamos lá. Aqui está o Céu e Inferno. Hoje é o número 4. Na verdade, seria o número 3, né? Mas o número 3, nós já falamos sobre ele um pouco, que é com relação ao nosso espaço. E no número 4 nós falaremos também. Então nós vamos estudar hoje esse número 4, tá? Quer ler, por favor? As ideias do homem são em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deve ter-lhes dado outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças devem ter se modificado. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir-lhe? Onde está o céu? Diante desta pergunta, todas as religiões emudecem. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus, sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão, ou seja, partindo do conhecido, chegar-se ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo permite fazer. Ok, então, está aí o texto. Isso é do livro Céu e Inferno, do capítulo 3º, Céu e Inferno, né? No caso, nós estamos estudando o céu. Ainda vamos entrar depois na parte do inferno. Porque nós criamos isso aqui na Terra, as religiões, não é, criaram, e infelizmente muitas criaturas ficaram temerosas e muitas acreditaram e acreditam até hoje que Deus ele é parcial, que Deus ele é temível, que Deus tem raiva, que Deus faz guerra, infelizmente. O Espiritismo vem trazer a nossa vida para a pluralidade dos mundos, o que, graças a Deus, hoje nós sabemos. Mas, como diz aí no início do texto, as ideias do homem são em razão do que ele sabe. Então, quando nós estamos dentro do planeta, como nós já estivemos aqui muitas outras encarnações, nós víamos o céu côncavo, como já foi dito
no número um desse assunto, do céu e inferno, do céu, né? E porque nós vemos realmente, olhando para cima, nós vemos como se fosse uma concavidade. E as religiões falavam que existia eh, até a criatura conseguir estar lá com Deus, né, na plenitude, sem fazer nada, né? Se fala isso. E depois que o espaço foi descoberto, depois que nós tivemos esses equipamentos que hoje mergulha dentro do universo, nós temos uma descoberta maravilhosa. Mas antes, nós tínhamos simplesmente o que nós aqui descobrimos. Se nós descobrimos a roda, nós descobrimos o martelo, o prego, o parafuso, e aí fomos descobrindo coisas, nós fomos descobrindo as moléculas, nós fomos descobrindo muitas coisas. Então, tudo, a nossas ideias está tudo daquilo que nós sabemos aqui na Terra, somente. Então, quando nós não conhecíamos o universo, e formava-se ideias que, na verdade, com o avanço da tecnologia, essas ideias, sem a prática, sem sabermos como realmente era, as religiões principalmente, elas emudeceram, pois não tem nada do que elas diziam. Nada, absolutamente nada, né? Os astros não têm limites, nós sabemos que os astros não têm limites, eram limitados, como nós já vimos no assunto, no número um, e hoje muitas coisas que foram ditas dentro das religiões caíram por ralo abaixo, né? Que não tem fundamento, não é? Um Deus vingativo, os astros com limite, as pessoas que evoluem, que vão lá em cima e ficam contemplando, e os outros que fizeram mal vão lá para baixo por purgatório, o inferno, seja como for, e fica lá queimando para a eternidade. Graças a Deus isso não existe. Graças a Deus não. Então, o que nós temos aqui na Terra, desde quando já tivemos muitas experiências e encarnações, nós tivemos ideias daquilo que nós sabíamos. E fomos evoluindo, evoluindo, e hoje nós estamos, graças a Deus, num avanço muito bom, a nível tecnológico, né? Precisamos avançar a nível espiritual. Porque depois que o mundo foi revelado, o universo foi revelado, essa, essas galáxias que existem fora a nossa, que hoje nós sabemos, a nossa tem 600 bilhões de estrelas, só estrelas, 600 bilhões. Então imagina, 600 bilhões de sóis. Sóis que o nosso é muito pequenininho em relação a essas outras estrelas também. E, graças a Deus, nós já conhecemos que nosso planeta gira em torno do Sol. Então, está tudo indo conforme está sendo descoberto. E nós estamos sabendo, e agora nossas ideias são mais sólidas. Mas, a nível de religião, nós estamos necessitados de reformularmos os nossos conceitos, porque não existe esse céu, pois os equipamentos, nós estamos hoje monitorados, na verdade é isso mesmo, né? Nós hoje somos vigiados por nós mesmos, seres humanos, como seres humanos. Nós temos equipamentos, quem não tem nas ruas suas câmeras, né? Instaladas no seu próprio carro. Hoje, qualquer um que ande com celular, ele está sendo acompanhado pelo satélite. O satélite está registrando. Quer ele queira ou não, isso nós sabemos que é assim, né? Os crimes hoje estão sendo descobertos precisamente também pelos equipamentos. Pois bem, estamos com todas essas descobertas importantes, mas a constituição dos mundos deve ter realmente, nessa época, quando nós vimos a nossa galáxia, e hoje nós vemos as outras infinitas galáxias que existem no universo, não dá para contar. Por mais que a ciência queira admitir que tem um limite, não tem, porque a nossa ciência, aqui como humanos, ela é ainda, nem é uma criança, né? Nós estamos agora começando a avançarmos um pouco mais. Então, como hoje conhecendo o universo, ou melhor,
essas galáxias, nós estamos tendo realmente um conhecimento da verdade. Nós estamos aqui fazendo o quê, né? Nós estamos aqui para morrer, para depois sermos enterrados, e fica por isso mesmo. Nós vamos para esse céu que as religiões constituíram. O Espiritismo vem ajudar. Ele não vem ridicularizar, rir dessas outras religiões. Não, porque nós estávamos aqui dentro da Terra, e nós estamos ainda, e o que nós sabíamos é exatamente isso. Então, o que acreditavam esses assim, era assim. E a ciência está ampliando isso, e o Espiritismo, que foram os espíritos que criaram a doutrina espírita, foi eles que trouxeram tudo para nós, não foi descoberta humana, eles estão nos revelando exatamente o que precisamos hoje conhecer. Diante do céu, que não existe, mas existe o céu da consciência nossa, né? É preciso que tenhamos consciência do que estamos fazendo, porque tudo tem um retorno, tanto do bem quanto do mal. Quem faz o bem vai colher o bem, e quem faz o mal colherá o mal. Isso quando alguém faz o mal, já é fatal. Ele vai ter que colher isso que ele fez. A própria consciência dele vai cobrar isso. A minha consciência cobrará isso. Não existe pecado. Não existe pecado. Porque se existisse pecado, existiria punição. E Deus não é punitivo. Mas a nossa consciência, por termos transpassado aos nossos irmãos ou a alguém feito mal a esse, aí sim, isso aí vai constituir para mim ou para você um remorso. E isso é sério. Então, esse céu, ele é relativo, né? Ele não é circunscrito, ele não está no espaço. Ele está no ser que Deus criou, que somos nós, o Espírito. Então, está na nossa consciência. Nós temos que passarmos a compreender melhor isso. Então, não tem esse céu que foram descritos pelas religiões. Não existe. Os aparelhos estão aí hoje, nós podemos acompanhar agora, não existe esse céu lá em cima. Então, será esse remorso que nos leva ao umbral? Exatamente. Ele mesmo. É ele mesmo. Deus, ele não vai castigar-nos, mas como nós fizemos, aí a consciência é pesada, o remorso, a gente acredita que é melhor se punindo para resolver o problema que causamos. Esses são os grandes problemas da humanidade. A humanidade tem que compreender que nós, como os humanos aqui encarnados, nós somos susceptíveis a erros e acertos. E, normalmente, os erros, eles falam muito forte. E é experiência, nós precisamos aprender. Né? Jesus, ele não condenou ninguém, mas ele não deixou de dizer na mensagem que vais e não peques mais, né? Porque ela seria punida com as pedrejadas, né? Com as pedradas, apedrejamento. Mas não existe isso no mundo espiritual, mas a perseguição espiritual existe porque a consciência de quem fez o mal carrega a culpa, e é lá que o problema está. Por isso que os espíritos eles trabalham os inferiores, conhecedores que a vida continua depois da morte, que não querem reencarnar e que eles sabem muito bem o que estão fazendo, eles querem que nós nos culpemos porque assim seremos escravos deles. É incrível, mas é assim. Pois bem, onde o céu está? Na nossa consciência. Tá? Já começamos por aí a andar. Diante desta pergunta, todas as religiões emudecem. Porque não estava circunscrita, porque eles diziam, literalmente as religiões diziam e afirmavam que o céu era circunscrito, era transparente, sólido, não é? E que existiam as divisões, como nós já vimos. Não existe. O Espiritismo vem, através da ciência, nos ajudar, que a ciência nos ajuda muito, e o Espiritismo vem nos dar o conhecimento da nossa verdadeira pátria, do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, que é o aprendizado, que é o saber. E que nós queremos, e temos que aprender. E o lado moral, esse é o mais importante. Porque o lado da inteligência, as coisas mudam, porque o que nós achamos que é certo, depois, lá na frente, alguém descobre alguma coisa que tem que se refazer aqueles conceitos. E nós sabemos que é assim.
aqui na Terra. Então, a natureza deste último, ou seja, a nossa, não é, que é o nosso destino, o que é que nos aguarda, por que é que estamos aqui? Então, todas as religiões, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? A natureza deste último, os atributos de Deus, porque Deus, nós sabemos que ele é infinito, ele é soberano, ele é onipotente, isso é atribuição a Deus. Ele é misericordioso, tá? Eu estava falando aqui com... Vou até passar isso aqui, enquanto eu estava esquecido aqui, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aí nós vamos ver aqui, ó, do lado esquerdo, aqui onde tem Deus, nós vamos ver aqui atributos da divindade. Em atributos da divindade, nós vamos ver que Deus, ele é infinito, que ele é misericordioso, que ele é onipotente, pode tudo. Então, quem quiser ler aqui, ó, tem de 1, tem o 10º, 11º, 12º, 13º. Ele é onisciente. Então, quando nós falamos isso, é atribuição a Deus, tá? Então, Deus, por ter nos criado, ele permite agora que nós saibamos que existem os planetas como eles são. Tudo isso vem do nosso Pai. Estamos aqui nos formando. É como se realmente fôssemos a escola. O planeta Terra, a encarnação é essa. Embora a gente tenha que desencarnar, mas a gente já sabe que para o mundo espiritual a gente precisa de reencarnar. A gente torna a voltar aqui. Tá? Então, vai ser assim. A minha consciência, eu preciso aprender. Eu quero aprender e eu tenho a oportunidade, eu venho, como nós estamos. E nós temos um prazo de validade aqui na Terra. O corpo ainda tem. Então, nós tornaremos a voltar ao mundo espiritual. No mundo espiritual, precisando de voltar, a gente volta para cá de novo. Amarra-se de novo o espírito e tem que aprender. Não é? E veja que as pessoas que estão aqui encarnadas, elas não querem desencarnar. A grande maioria não quer morrer. Mas muitos não querem morrer porque acham que vão ser destruídos, vão ser eliminados para sempre. Então, esse é o grande problema. E o espiritismo vem... Mas nem todos, né? Eu, por exemplo, não é essa a questão. É que eu amo tanto essa vida aqui na matéria. Pois bem, a gente se acostuma, né? A gente termina se habituando, a gente termina se... a gente tem essa facilidade, mas a gente tem que entender que, na realidade, mesmo que a gente queira ficar aqui para sempre, a gente não vai ficar. Essa é a realidade. E vai chegar o nosso momento. Então, nós precisamos ver o mundo espiritual antes de chegar esse dia. E isso é uma lei divina. Porque, graças a Deus, o desencarne, ou a morte do corpo, é para todo mundo. Rico e pobre, ninguém consegue pagar por isso. De maneira alguma. Tem uns que conseguem alongar mais a existência aqui na Terra por bonificação, por merecimento, por querer estudar um pouco mais. Allan Kardec, por exemplo, Chico Xavier, quando era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, em 1800, quando ele já nasceu por ali, ele só não continuou reencarnado porque o corpo tem limite, tem data de validade. Então, os espíritos disseram, inclusive nós vamos estudar isso ainda, e disseram, você precisa desencarnar, já que não pode continuar nesse corpo, não aguenta, né? O nosso corpo não aguenta esse tempo, ele tem um limite. Então, você desencarna e você volta logo, logo. Aí está, nesse livro também, numa parte muito interessante, nós vamos chegar lá, e que ele fala que logo vai vir Hippolyte Léon Denis Arrivaille e Chico Xavier, ok? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui estudando com a doutrina espírita o nosso céu, porque no nosso céu não existe circunscrito. Oi? Eu não quero, não. Foi alguma coisa que eu apertei aqui, desculpa. Ok, então. Então, nós estamos aqui, por exemplo, todos nós, mesmo que nós constituamos famílias, nós vamos ter que voltar, porque nossa matéria não aguenta. Ainda não. Né? Chico Xavier fala que em 2057
daqui para lá, todas as doenças serão descobertas. Então, graças a Deus, o nosso corpo poderá chegar a 150 anos, 200 anos, 300 anos, aí sim vai dar para ir para mais longe. Como agora que chega a 90, a 100, que antes se Exato, morria muito cedo, com 40, 42, 45. exatamente. Então, nós estamos recebendo do Pai um presente maravilhoso que é a nossa pátria, que é a verdadeira pátria, o mundo é o universo, na verdade, mas nós temos uma região que é, na verdade, um planeta que tem todos esses continentes que nós temos aqui, isso é uma cópia imperfeita do nosso lar, da nossa erraticidade. Então, lá tem tudo que nós imaginamos aqui, isso aqui é imperfeito. Então, lá é muito melhor. O problema, inclusive, é grande, porque quando nós chegamos lá, nós vemos o quão é difícil continuar aqui a peleja. Então, para muitos que compreendem, mas sabe que é necessário reencarnar, aí vai ter que reencarnar. E nós temos que aprender isso, porque nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos. Isso é a melhor presente que nós temos na vida aqui. E isso é a proposta de Deus. Todo mundo tem que ver aqui na Terra o mundo espiritual. Ele tem que ver isso. Enquanto ele não vê reencarnação. E quando ele vê, ficará mais fácil ele evoluir. Aí sim o corpo vai alongar-se mais. A matéria, o planeta evoluindo, o fluido vital do planeta vai evoluindo. Então, estende-se a encarnação. Até chegarmos, quem sabe, 1000 anos numa encarnação. Meu Deus. Bom, é exatamente assim, tá? Esse assunto vem falar do céu, que se falava as religiões. Então, a ciência não encontrou nenhuma. E nós sabemos que não tem, tá? Essa é a parte do nosso trechinho de hoje. Nós temos outra parte aqui, que é a do livro. Deixa eu botar aqui. O livro dos médios, né? Que é um livro super importante. Todos esses 5 livros são muito importantes, já que. Vamos lá, aqui. Livro dos médios. Alguém quer ler? Por favor, Sandra. É o 25? É. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange o que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofrem desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí o que há é o resultado de incompleto estudo do espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto, para distinguir da impostura da verdade. Muitos, ao demais, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos a moças, às moças, ao ambicioso, honras, heranças, tesouros ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Esse é o assunto do livro dos Médios, do capítulo 3º, do método número 25, né? Do método. Isso é do método para ajudar as pessoas que estamos aqui na Terra, né? Acho que tem muitas pessoas sistemáticas, vivem no sistema. Tem outras que são incrédulas por outras razões. Nós sabemos que existem muitas. E nesse caso aqui, é porque foram enganados. E nós temos exemplos, nós temos muitos exemplos aqui, não é? Há pouco tempo nós tivemos aí a infelicidade do nosso querido aí, de outra religião, mas como médio operando.
e está preso. Isso é uma decepção muito grande. É uma decepção. As pessoas, elas mexem com os sentimentos das pessoas. E às vezes são pessoas que já estão há bons anos dentro da doutrina e tornam-se incrédulas. Agora, por que isso? Qual é o problema? A ludibriação, que é o enganar, né? A pessoa recebe uma mensagem, quando de repente vai procurar, pesquisar, descobre que é falso aquilo, não é? Fizeram isso, tentaram fazer isso com o Chico Xavier. E ele provou o contrário, né? Porque os espíritos viram que ele, como é um homem sério, viram os que vieram tentar forjar alguma coisa para desmascarar Chico. E Chico foi quem fez o contrário. Os espíritos emanam. Mas tem outros não, que podem dizer, você vai se casar com fulano, ou você vai ser uma pessoa de muitas honras, e de repente não vai ser nada disso. Vai se casar e de repente não se casa. Porque os espíritos levianos e zombeteiros, eles se divertem. Assim como as pessoas aqui encarnadas. Tem muita gente que se diverte com a desgraça dos outros. Tem muita gente que se diverte mesmo em saber que fulano está passando uma daquelas que ele não gostaria de passar, mas então vamos aproveitar e vamos rir dele. E os espíritos se juntam a essas criaturas, médiuns, e elas, infelizmente, por ter sido enganada, como ele fala essa palavra aqui, onde é que está ela? Impostura, né? Impostura à verdade, que é uma ação, essa impostura, na verdade, é uma ação de enganar com falsas aparências. Mas também eu acredito que isso que somos seres humanos, temos defeitos e qualidades, uns mais, outros menos. E eu não acho que isso deveria, isso é minha opinião, eu não acho que isso deveria afetar diretamente a religião, porque aquela doutrina que tu segue, por exemplo, como o espiritismo, ou quem é crente, ou quem é católico, o que é dito ali, o que é lido na Bíblia ou no Evangelho, isso aí é um erro que foi do ser humano, não é a religião. Então, Porque quando acontece uma coisa dessa, abala, às vezes a pessoa está indo no espiritismo, está se encontrando, aí acontece uma coisa dessa, não, aquele médico que foi preso, não sei o quê. Mas sim, porque ele é um ser humano. pois, Eu não vejo isso diretamente ligado à doutrina. mas é Mas, a infelizmente, mediunidade. nem todo mundo pensa assim, né? Mas a mediunidade, ele está interagindo com os espíritos. Ele tá usando a mediunidade, Pronto, mas esse é o problema. o que é que a doutrina tem o que a ver com isso? Porque esse problema é dele, é ele que está usando, é ele que está se jogando no brau até porque veja bem, é isso que eu não entendo. O pecado é dele, como você acabou de dizer que não existe o pecado, mas é Não tem. dele, é ele que está fazendo isso, correndo atrás do mal, de distribuir o mal para as pessoas, mas a doutrina continua ali, permanente. Se tu for ler o livro dos Espíritos, tu for ler o Evangelho, assim mesmo quem tem sua religião, não devia ser tão ao pé da letra. Mas tem um médium, por exemplo. O médium chega e diz alguma coisa para você. Porque as pessoas aqui estão muito acostumadas ao quê? Que dia que eu vou casar? Vou casar com quem? Hum, A gente sabe que existem muitas pessoas que querem usar o espiritismo para fazer essas coisas assim, hum, né? Para consultar os espíritos e saber é, como é que é. Parece que eu não vou me casar. Eu estou querendo arrumar um trabalho. Uma série é. de coisas. Então, os espíritos que se propõem a fazer isso são espíritos levianos. Pois, E mas os espíritos não vão fazer, espíritos sérios não vão fazer. Chico Xavier, que agora desencarnado, e Bezerra de Menezes, ele não vai se passar para isso, porque isso não tem fundamento para ele, nada, isso não vai fazer bem nenhum. pois é, como por exemplo, quando não estamos bem, pedimos
pedimos um tratamento junto a Deus, aos Pois bem. espíritos de luz, entendeu? Mas em momento nenhum, essas pessoas, pelo menos que a gente conhece, que é da doutrina espírita, a gente diz assim, olha, eu quero que no meu emprego, que no, a gente pede para a gente ficar mais tranquila, para a gente ter o merecimento que assim a gente merecer mesmo. Mas assim, outra coisa que eu acho do ser humano que a gente faz, porque eu já fiz isso no passado, eu quero arrumar esse trabalho, eu quero, a gente mesmo cria isso e incentiva essas pessoas a usarem, a serem assim. Porque em momento nenhum a pessoa faz assim, olha, como a gente muitas vezes outras pessoas fazem, eu estou precisando de um tratamento, fulana, um tratamento, uma oração, uma ajuda. Mas a gente não diz para que é aquela ajuda, porque eu acho que a gente diz, mas a gente diz diretamente para Deus. A gente pede diretamente aos Espíritos, se assim eu merecer, se o Senhor puder me ajudar nisso, naquilo, entendeu? Mas é esse grande incentivo das pessoas de irem atrás de um médium e pedir coisas impossíveis. Muitas vezes impossível, porque ele mesmo pode pedir diretamente a Deus. Mas tem aquelas pessoas que já frequentam o centro há bons anos, eu conheço, e depois se afastam do centro. Qual é o problema disso? Elas foram mistificadas. É. Os espíritos, eles estão todo tempo aprontando. Hum. Os bons espíritos estão aqui também nos ajudando. Então, há um problema de quem, infelizmente, passa por isso e termina se afastando da religião. Isso é falta de estudo. Isso é falta de Exatamente, porque aprofundar mais dentro da doutrina, porque o próprio Jesus foi tentado. Tem que entender. O próprio Jesus tentou Jesus. Ele disse: joga-te daqui. mas O teu mundo não quer parar. em momento nenhum a Deus, por favor. Em momento nenhum a pessoa diz assim, por exemplo, eu ouvi uma reportagem de uma pessoa famosa, uma esposa de um jogador, onde ela deu dinheiro, 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 Pronto. foi enganada por um pastor, uma igreja de crente. E o que foi que aconteceu? Achei bonito o que ela disse. Ela disse hoje, não, aí então você passou por isso, foi enganada, foi roubada. Ela disse sim. E hoje fica difícil de você acreditar. Ela disse não. Pronto. Hoje eu descobri que a minha igreja, a minha fé, o meu pedido, falar com Deus é dentro da minha própria casa. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso fazer isso. Pois bem, aí vem o Espiritismo e fala que nós vamos continuar vivos depois da morte. Chico Xavier, psicografias, curas. Nós temos muitos livros, muitas histórias de criaturas que desencarnaram, que viveram suas vidas para nós, são exemplos, e que isso vai nos acontecer. E o que é que isso nos previne? Eu vou fazer a minha religião porque as pessoas me feriram dentro do centro espírita, e de repente eu vou deixar o espiritismo e vou fazer a doutrina espírita da maneira como eu acho. Eu não devo abandonar esse estudo, eu tenho que estudar mais, porque o próprio Jesus foi incitado pelos espíritos, né? Pelo diabo, como diziam aí nos estudos. Mas aí é onde entra a caridade raciocinada. Uma pessoa dessa que fala isso, eu perguntaria a ela, né? E você vai frequentar? Porque ela pode frequentar ainda. Ela pode fazer, ela pode ter uma noção de o muito que ela deu, que não há necessidade, que tem como ela fazer isso diferente. E o grande problema aí é estudo, porque esse assunto está se referenciando aqui, está bem direto para quem é espírita. Porque, por exemplo, tem muita gente que estuda o espiritismo e não leva muito o assunto de estudar. Porque, olha, o problema é o seguinte: quando nós vamos estudar, pode observar que se você começar, vamos estudar o livro dos médios, como eu disse aqui, nós estamos fazendo um pequeno trecho. Mas vamos fazer um estudo sistematizado. Pode começar com 20. Daqui a um ano, se você procurar, tem 2, 3 estudando. Ou 2. Por quê? Os outros acham melhor ainda investir em outras coisas. E os espíritos vão cair através deles, vão atrás deles, para fazê-los afastados da doutrina. Porque os espíritos têm interesse em que nós nos culpemos. Os espíritos têm interesse.
Porque, principalmente, esses que querem que nós falhemos, é que eles têm inveja, que nós estamos estudando e progredindo. Então, eles querem que nós falhemos porque eles falharam. E os outros que não quiseram reencarnar, esses tampouco querem a nossa felicidade. Então, eles querem que tu sofra. Ele quer que eu sofra muito. Infelizmente, o médio que estamos aqui não estuda, ele cai na mão dessa malha de espíritos. Espíritos levianos, zombeteiros. Então, as pessoas começam a perder a crença porque, de repente, encontrou falhas dentro da doutrina que não era na doutrina. É porque ele não estuda, então ele acha que só porque está dentro da religião ele já está protegido de tudo. E não está. Nós somos, independente de religião, nós somos necessitados de provas, Exatamente. necessitados de provas, de experiências. E nós estamos aqui para aprendermos nessa escola. Porque quando desencarnarmos, nós vamos ver a infinidade de espíritos que se diverte com os humanos aqui. E agora nós estamos aqui humanizados, mas haverá um momento que nós estaremos desumanizados. E vamos ver que é assim que funciona. E E tem como aquele, médio, e temos que tem aquele estudar. espírita também que está dentro do espiritismo, está estudando, começa a estudar bastante, e aí começa a entender as coisas que ele via, que ele se sentia mal e que quer fugir. Eu conheço pessoas que fugiram do evangelho por conta do espiritismo, por conta disso. Ah, não, antes eu era calma, tranquila, não via nada disso. Então acho que se sair não vai sentir mais, que está tudo bem, obrigada. Não quero. Deus ilumine a todos que queiram entrar nessa doutrina, que estejam entrando agora, que estejam. É maravilhoso. Ele vai encontrar assuntos maravilhosos. Se ele pegar esses 5 livros e começar a estudar, ele vai ver é um mundo de maravilha. É maravilhoso. Não tem adjetivos qualificativos para dizer assim o quanto. Mas ele vai se ver só de vida. Não tem, é só vida, é só coisas para o nosso bem. Mas o problema está em nós, se não estudarmos, para sabermos que há necessidade de nosso Pai que nós passemos por provas, por experimentos, como um aluno que vai à escola, ele tem que passar a prova. Então, nós passamos aqui a prova. E é aqui que nós temos que ver que Deus existe, que agora está muito mais fácil. E estudando, a gente vai poder detectar essas criaturas que se comprazem com os erros de nós humanos para que carreguemos a culpa. Eles saem se divertindo. Mas Eles tu saem mostrando concorda por aí. que quando a pessoa está dentro do espiritismo, que ela começa a estudar, a entender mais coisas ela sente. Exatamente. Ou seja, a gente entra para, no meu caso, falo por mim, a gente entra para melhorar algumas coisas, aí sai melhorando, melhorando, em muitas coisas, como, por exemplo, no teu dia a dia, no teu comportamento, né? Em muitas coisas, muda muita coisa Muito, mesmo. né? Mas tu começa a sentir e a ver muito mais coisas. Então, isso tem uma hora que tu diz assim, meu Deus, ou eu estou enlouquecendo, ou eu estou com alguma doença, ou dessa vez eu vou acreditar, eu vou fazer os exames, se der negativo, não é doença, eu vou acreditar mais. Exatamente. Vem, aí vem outro passar mal, pior ainda, em outro canto. Eu digo, não, não, isso não é possível. Isso não só pode ser só o espiritismo. Então, tu vê, porque eu entendo um pouco as pessoas que às vezes ficam com medo e vão embora. Não é que eu concorde, mas eu entendo. Por quê? Porque tu olha para trás e diz assim, oxi, antes eu tinha uma dorzinha de cabeça, tinha não sei o quê. Hoje eu estou no caminho para o trabalho, passo mal, uma vontade de vomitar, uma vontade de desmaiar. E quando chega lá, tu descobre, de repente passa. Tu faz uma oração, passa. E quando tu chega no caminho, nesse lugar, no trabalho, tu descobre por que tu teve aquilo. Ou seja, antes tinha e nem percebia que tinha. De tão É, eu não, grosso que estava mas eu envolvido. não me recordo disso. Pois bem, de tão grosso que estava envolvido nessa atmosfera que não se sentia. Depois que vamos melhorando as nossas vibrações, que é isso que vai acontecendo, nós vamos atraindo os espíritos melhores, nós vamos fazendo uma seleção por comportamento moral, mental. Então, nós vamos fazendo uma seleção. Chega um momento que as nossas vibrações detectam a presença de um espírito
que deseja nos fazer o mal. Então, o recurso é o quê? A oração. Ou às vezes não é nem pra gente, é essa casa que a pessoa vai, esse local que a pessoa vai, e ali está tendo um conflito ou alguma coisa Sim, esse é assim. em todo lugar. Então, a pessoa que começa a estudar o espiritismo assim, mesmo que ela ainda possa não crer 100% em tudo, mas ela começa a ver que tem algo a ver com aquilo ali. Pois bem. Porque é muito inacreditável, porque contando, eu acho que a pessoa tem que passar realmente para saber. Mas olha, tem uns que estudam a doutrina e vivem dentro da doutrina e não sente nada, nem um arrepio. Então, estão bem melhores do que quem sente. Então, a questão é o seguinte, é estudar. É como está nesse conteúdo nosso, é estudar, o problema é o estudo. Então, os incrédulos, esses aqui eram crédulos, eles acreditavam, eram crentes dentro da doutrina espírita, e de repente tornaram-se incrédulos, e daqueles que abandonam mesmo por essas decepções. Eles abandonaram porque falta maturidade, estudo. Mas Deus e os que não abandonaram, estão tentando estudar, já aceitaram algumas coisas e cada vez passa mal mais ainda. Minha gente, nós estamos mudando de vibração. Nós estamos há muitos mil anos em vibrações pesadas. Agora nós estamos modificando, e o próprio planeta já está fazendo isso. Observe que o fato hoje, o coronavírus, ele leva pela falta de imunidade respiratória. Então, essa infecção termina levando fulano ao desencarne. Outros que acreditam na morte, tudo bem, a morte do corpo. E isso leva eles, de uma forma muito mais forte, a se agarrar com Deus, porque nesse momento não tem outra criatura. E o Espiritismo, os Espíritos, vêm nos trazer, através dos ensinamentos, que para não passarmos por experiências como essas, a não ser que seja necessário, nós acordemos, nós estudemos, nós analisemos, porque o que nós temos hoje de material é maravilhoso. Sabemos que nós estamos aqui dentro de uma bola, né, numa bolha de ar, que se ela estourasse, nós todos desencarnaríamos. Se nós não tivermos a proteção que o planeta tem magneticamente, né, o Sol queimaria tudo aqui dentro, essas explosões. Então, tudo é bem constituído. Então, cabe a nós estudarmos. E essa doutrina tem tudo. Então, resumindo, mesmo você estudando tudo, porque tu já vem estudando há muitos anos e de vez em quando tu sente. Exatamente. Então, isso vai ser uma coisa que vai sentir para sempre. Não é para sempre. A tendência é sempre melhorarmos. Aí a gente vai tendo... Sim, mas eu falo da sensibilidade, de tu sentir no ar, de sentir... Melhora. Observe, Chico Xavier não passava mal, Chico Xavier não desmaiava quando os obsessores de outras pessoas viam. Não. Isso é um problema nosso ainda moral. Quando nós nos tornarmos mais equilibrados, nós vamos poder entrar em regiões... Realmente, tem regiões que, se nós víssemos, nós não entraríamos. Porque as criaturas não são criaturas, tá? Então, essas vibrações, nós vamos começar a senti-las em pessoas, porque hoje nós estamos selecionando a melhor qualidade. Não é que nós queremos nos afastar dos outros, não, pelo contrário, nós temos que seguir a luta aqui como humanos, enquanto estamos encarnados. Mas a tendência nossa, essas vibrações, elas são chocadas com as outras. Por isso que os espíritos que são levados ao mal, quando tem essas criaturas que estão buscando, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e outros, que trabalharam muito, fazendo muito bem, elas têm uma proteção muito grande, mas não deixam de ser perseguidas. Tu falou aí isso agora, é bem interessante, que é o que eu e Sandra anda passando muito, como nós trabalhamos juntas. Tu falou agora, não é que a gente queira se afastar, realmente não é, mas tem dia que foi tão pesado já com outras pessoas, que a gente pensa em fazer uma visita, estar com alguém, a gente olha uma para a outra e diz assim, hoje não, né? Vamos nos preparar para um outro dia, porque hoje já foi muito difícil, e quando não é um dia tão difícil assim, a gente antes de ir, a gente já fica com tanto medo, que a gente já ora. A gente já diz, Senhor, né? Nos ajuda que a gente vai entrar nessa casa com essas pessoas, não sei o quê. Ou seja, parece duas loucas dentro do carro.
Mas olha, todo mundo está dentro de um carro, todo mundo, chamado Terra, girando em volta do Sol, no seu próprio eixo girando, e olha, em 26 mil anos, 28 mil anos, dando uma volta na galáxia. Todo mundo passando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, passando por esses caldos para aprender. Isso é uma escola. Então, nós temos que aprender, temos que estudar. Se nós não estudarmos, ainda vamos cair na malha dessas criaturas. Eu digo a Deus louca nos porque às abençoe, vezes a lógico. gente se olha e às vezes eu mesmo estou sozinha, digo, meu Deus, só posso estar endoidando. Agora tudo é espiritismo. Eu mesmo fico Aí depois eu digo, mas olha como passa. Quer dizer, depois de você começar a ser espírita, de entender, você fala muito mais sozinha do que com outro. Porque nós falávamos também. O problema é que nós não sabíamos que falávamos. Esse é o diferencial, temos que estudar. Nós já falamos com os espíritos há muito tempo, nós até carregamos eles mesmos. Mas agora nós queremos mudar, queremos nos libertar. Aí sim, nós vamos ter que tirar esses parasitas, esses hospedeiros indesejáveis. E eles se agrupam através do nosso pensamento. E nós temos que ter cuidado, porque é o perispírito, eles se alojam. Tem muito mais assuntos a respeito disso, muito, muito mesmo, porque eles podem até causar lesões mais graves, por invigilância do médium, por não estudar, por não dar crença, e ele termina incorporando em si dívidas dele mesmo, para ele mesmo, e acarretando-se conexões com espíritos que terminam dando a ele ainda mais dificuldade de andar. Conhecendo o espiritismo ou não, mas agora nós estamos conhecendo. Então vamos estudar, É. vamos estudar que isso é normal. Isso é E, problema a- que nós e, estamos e, percebendo aí, tudo que é estranho. e ainda tem a questão da reeducação, né? Porque quando você está num patamar desse no espiritismo, você tem que falar mais silenciosamente, né? E muitas Pois vezes a gente está numa casa, tem um monte de gente, e aí do nada você faz. Não, isso não é meu. Tá é, repreendido, sei o quê. Aí uma olha para a outra, diz, menina, fala mais baixo. Ou, não sei, ou uma oração vem vindo, tu tá dentro da casa de alguém que não é tua casa, e aí tu começa a falar aquela oração dentro, intimamente, com Deus, e de repente te dá um desespero, e tu começa a falar alto. é, que Deus nos ajude, que na verdade nós ganhamos um presente grande, sabemos que não vamos morrer. O que nos resta é estudar para essas experiências, porque com estudo ou sem estudo a pessoa vai passar. Então é melhor estudando, né? Porque dirigir um carro sem estudo, certamente vai haver problemas, acidentes. E estudando ele diminui. Pode haver acidente, pode, mas serão bem menores. Esse percentual é bem menor. Então, quanto mais nós estudarmos, conhecendo, nós vamos ter as experiências magnéticas, fluídicas. E com esse estudo perseverado, nós vamos subtraindo essas criaturas do nosso convívio. Olha, uma pessoa fofoqueira, ela carrega, às vezes, centenas de espíritos por conta da fofoca. Se ela soubesse que é realmente só pela fofoca, mas que não é fácil, é um hábito, é um defeito do espírito, para ela ter essa fofoca, não é fácil. Porque ela tem que arrancar isso dela com sentimento. E para ela arrancar isso, ela tem que trabalhar-se muito. E ela vai ser testada pelos que acompanham ela, que são fofoqueiros. Então imagine, você muda de vibrações. Agarra-se com Jesus. Jesus me ajuda, que eu quero melhorar. E nós estamos aqui. Independente, é melhor que se faça estudando, porque essas coisas vão acontecer se de repente encontrarmos algum médium e de repente dizer, olha, algumas coisas que pode perguntar, porque tem coisas que os espíritos não devem dizer. E tem outros que não sabem e falam o que não sabem. E as pessoas são enganadas. O problema é estudo. Vamos estudar. É esse assunto de hoje. Então, que eram crédulos, crentes, espíritas, e tornaram-se increntes, ou incrédulos, melhor dizendo. E o problema está em estudar mais.
Porque agora nós estamos nos libertando. Veja só, agora que o planeta Terra está abrindo as portas para a regeneração. Então, a próxima encarnação nossa, se merecermos, vamos estar aqui, ó. Aí sim, a confusão é bem menor. Eles serão afastados. Muitos dos umbrais serão retirados para outras regiões e aqui vai ter mais tranquilidade. Até que seja um mundo feliz. Levar-se-á 7.000 anos por aí, mas ainda. Mas vamos conseguir. E é isso Deus quer que façamos. Ele nos criou e Ele quer que façamos. Ele quer que nós façamos por nossa própria felicidade. Ele não vai dar plim para um. Ele não faz milagre. Somos nós que devemos fazer. E não tem milagre, tem trabalho moral. Tá? E quem não fizer, vai arrastar pela sua própria consciência o peso de ter que se refazer por tudo que deixou de lá para trás de ruim. Mas tem que fazer, ele não vai encurtar caminho, não. Ele só encurta caminho fazendo caridade. E estudando vai ficar ótimo para ele fazer a caridade. Vai ficar ótimo. Então, essa convivência com os espíritos nós temos todo o tempo. Por isso que quando eu não estou muito bem, eu peço ajuda. Joana, por favor, faz uma visita aqui. A minha, ela vai e faz. Fico muito bem. Acontece com qualquer um. É assim mesmo, a vida da gente é assim. Que Deus nos abençoe. Vamos ao Livro dos Espíritos. O tempo passa. Não é? Vamos aqui ao Livro dos Espíritos. Acho que nem vai dar as questões que nós queríamos falar. Estudar mais sobre elas. Mas tudo bem. Vamos com Deus e vamos sempre, né? Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos... Cadê ele? Aqui, está aqui. Livro dos Espíritos, é 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Olha que questão interessante. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação. Isso é desencarnado, viu? Ou seja, na pátria, no nosso verdadeiro lar, aonde nós não precisamos comer pão, trabalhar suar, lutar muito, guardar dinheiro, comprar objetos. Lá em cima, não. No mundo espiritual, na erraticidade, não. Aí todos se preocupam com a reencarnação. Muitos há que nem pensam nisso. Então, se muitos aqui não pensam nisso, a gente vai ver aqui do mesmo jeito. Tem aqui pessoas encarnadas, que também são espíritos, mas estamos encarnados, que não acreditam em Deus e que não acreditam nesse negócio de encarnação. Mas esse caso é mais grave. São os desencarnados na erraticidade, que nós somos espíritos que fazemos parte dessa região, erraticidade, porque precisamos de reencarnar, porque ainda erramos. Então, eles estão no mundo espiritual, visitando aqui na Terra, estudando, ou não. E muitos estão alheios a esse assunto de reencarnação. Diz, olha, muitos aqui em tal coisa não pensam. Depende de estarem mais ou menos adiantados. E é o nosso caso aqui. Humildemente devemos falar. Estamos como espíritos encarnados, orgânicos. Tivemos pais orgânicos, temos os órgãos, e que estamos acreditando nessa vida, que nos aguarda o desencarne. Lá chegando, vai ser melhor para nós. Para quando nós encontrarmos aquele achando... Se nós formos falar de reencarnação, eles não vão acreditar. Imagine isso. Eles não estão nem aí. Eles nem entendem outros. Como diz aí, para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Não é que eles acham que serão punidos. Meu pai, como espírito, não existe a punição nesse sentido, não. A não ser ele
que não quer, que negligencia. No mundo espiritual, gente, estamos falando no mundo espiritual, já que estamos aqui. Eles não pensam. Eles querem fazer sexo, eles querem beber, eles querem vida boa, muitos querem ir lá para as sombras, para o Vale do Suicida, perturbar. Muitos querem. Mas negócio de reencarnação, imagina. E quando é preciso reencarnar, aí está complicada a situação. O cara cria uma série de problemas com os irmãos encarnados e desencarnados, que os próximos cativeiros, ou seja, o corpo, que nós estamos presos, a esse corpo aqui, ó, nós estamos aqui, todo amarrado. Isso dói, todos amarrados. Mas nós não somos castigados, nós ganhamos isso. Os animais também. Mas eles virão com corpos complicados. E aí é difícil. Aí fica mais complicado. Mas eles têm que acordar, eles vão acordar. Imagina, eles vão acordar. Então, existe os desencarnados que não acreditam em reencarnação. Vocês dá para imaginar como é que é a coisa? Já imaginou? Eles nem acham que o futuro existe, acham mais que será uma punição. Isso realmente torna-se para eles punitivo. Ó, para nós que estamos aqui, nós sabemos prazo de validade. Quando nós não sabemos, mas temos. Eles também têm prazo de validade para reencarnar. E nós, quando voltarmos, vamos ter prazo para voltarmos aqui, para continuarmos o nosso crescimento. Deus queira que mereçamos o planeta de regeneração. Vai estar muito bom. Porque, ó, não vai caber essas criaturas. Pode caber essas criaturas aqui, mas se for criaturas da maldade, de fazer mal mesmo, crimes, guerra, eles não entrarão aqui mais na Terra. Serão degradados para outros planetas, onde é prova e expiação. Tem que estudar, minha gente. Deus nos abençoe. Vamos a essa última questãozinha aqui, que já está passando o tempo, se der, né? 332. Ah, tá não, né, Sandra? 332. Eu vou colocar aqui na telinha. Se der, primeiro a gente fica com a leitura. Ó, é essa aqui. Tá vendo? Sim. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Isso são os espíritos respondendo para nós. Tá? Eu sinto os espíritos, como agora aqui mesmo sinto. Então, e aí? O que vamos fazer? Desencarnados. Eles têm esse problema, né? Se eu quero reencarnar mesmo, então eu posso apressar. Mas tem aqueles que retardam, porque são covardes. Quem quiser ver quanto... tem muitos livros. Tem naquele livro, Sandra, que já lemos, não é? Esculpindo o próprio destino. Esculpindo o próprio destino. Veja como é que é o texto, o título. Esculpindo o próprio destino. Nós estamos aqui e cada um, como Putin, ele está esculpindo o próprio destino dele. Ele está se achando, coitado. Matando gente não resolve. Jesus não matou. Jesus nunca matou ninguém. É tudo na democracia, na paz, na palavra, no exemplo. É sempre assim. A mãe dele do mesmo jeito. É assim, minha gente. Aí tem aqueles preguiçosos ou covardes no espiritual, do mesmo jeito que tem. Mas tem aqueles que querem. Né? Então, nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo.
Ora, se eu estou com um problema, quebrei meu braço, o que é que eu faço com a gente? O que é que você vai fazer? Quebrou seu braço? Não dói? Dói. Porque essa dor é material, mas a dor moral é muito maior do que isso. No mundo espiritual, a dor é terrível. Então, para ele, vai se tratar. Ele está recusando o remédio. Alguém falou? Então, ele está recusando o remédio. Ok? Esse é o assunto. Então, o que é que vale a pena? Eu estudar com Jesus ou estudar sem Jesus? Porque estudar sem Jesus é suor, viu? Trabalhar na cegueira absoluta. Subir a montanha na dureza. Né? Como diz assim, na tora. E trabalhar com Jesus é mais suave, porque ele disse que o fardo dele é leve. Ele não nos julgou. Deus, mais uma vez estamos aqui te pedindo, te implorando por nossas mudanças. Muitas vezes queremos fraquejar, queremos cair, queremos andar para o lado contrário do bem. Mas aí nos lembramos do quanto o Senhor foi bom e generoso em ter nos mandado o teu Filho Jesus para nos guiar, para iluminar os nossos caminhos, nos ensinando a amar o próximo, a querer o bem do próximo, a orar pelo desconhecido que nada mais é que o nosso irmão. Ó Senhor, que esses ensinamentos se estendam àqueles que precisam também, que não estão mais encarnados, estão desencarnados, mas precisando de oração, precisando de entender o quanto o Senhor é poderoso e bondoso, que eles encontrem o caminho da luz, da paz, e nós também, os encarnados aqui. Que assim seja. Que assim seja. Nessa prece, concluído mais um estudo. Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe seu lar, que afaste esses espíritos zombeteiros e levianos e aqueles que nos queiram mal. Em cada lar, que Deus abençoe e proteja, ilumine e guie hoje e sempre.